A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, com muita alegria, e daremos início a mais um dia de aprendizado e leituras. Antes, vamos carinhosamente elevar os pensamentos ao alto e agradecer ao nosso amado Mestre Jesus por esta abençoada oportunidade de estarmos reunidos em prol de sua seara. Pedimos de forma humilde e encarecida que a luz, a paz, o amor, o perdão de Jesus ilumine os nossos caminhos, que possamos ter sempre a tranquilidade e a serenidade para lidar com os nossos desafios em nosso cotidiano, e que somente a calma, a paciência e o perdão versem em nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 12. Dúvidas e orientações. Regressando aos trabalhos espirituais que se realizavam na casa espírita, horas depois que todos os seus membros encarnados se haviam retirado, encontravam-se reunidos Ribeiro, somado aos 24 encarnados afastados temporariamente de seus corpos, entre os quais Jurandir, os médios conscientes do trabalho de amparo aos inúmeros necessitados da alma, além de Jerônimo e Adelino. Estes últimos, atendendo ao pedido de Ribeiro, teciam observações sobre o aprendizado obtido na convivência com aqueles que haviam sido visitados. Tocando o assunto diretamente, Ribeiro indagou amistoso: Então, meus queridos amigos, puderam ter nestas rápidas visitas uma pálida ideia dos problemas gerais que temos de contornar todos os dias? Sim, Ribeiro. As surpresas foram muito educativas, respondeu Adelino, falando em nome do amigo e companheiro de visitação Jerônimo. Muitos podem pensar que a maior carga de trabalho de uma igreja qualquer esteja no atendimento dos desajustados que lhe busquem um amparo, dos famintos que lhe batem à porta, dos enfermos físicos ou morais que chegam em desespero, dos homens sem fé que querem resolver seus problemas com favores divinos. Tudo isso é matéria-prima da casa de Deus naturalmente aberta para servir de entreposto de esperança e escola do espírito, ensinando às criaturas como fazer para superar os problemas originados nas tristes teias da ilusão dos sentidos, das ambições desmedidas, das vaidades sem controle, dos excessos variados. Nessa faina, as casas religiosas possuem o objetivo direto, servindo como porto para os navios avariados realizarem reparos, reabastecimento e receber novas cargas a serem transportadas para outros destinos. Para que isso possa acontecer, as diversas agremiações doutrinárias precisam estabelecer um organograma de atividades, desenvolvendo departamentos formais ou informais, criando áreas de atendimento específicos, objetivando dar uma dinâmica mais efetiva nas tarefas a que se proponha. Então, supondo que estejamos em uma igreja católica,
É necessário que quem esteja dentro do templo escute e compreenda a palavra do celebrante, para que a cerimônia não fique prejudicada e seus objetivos de consolar os desesperados pela força da palavra evangelizadora. Supondo que essa mesma igreja mantenha um serviço de amparo aos miseráveis e famintos, precisará possuir um local adequado, onde trabalhadores receberão as solicitações de alimento, de roupa, de medicamentos e darão a solução adequada a cada necessidade. Precisará haver um local para armazenamento dos víveres, dos remédios e vestimentas organizadas de acordo com as numerações, as necessidades alimentares e as doenças principais, facilitando o atendimento rápido e eficaz de cada necessitado que bata à porta da instituição. No entanto, se esse trabalho pode consumir muito tempo e esforço dos próprios trabalhadores voluntários daquela igreja, no idealismo que dá vida às exortações evangélicas recomendadas nos sermões, que pensar se entre os voluntários que lá prestam serviços, entre os próprios trabalhadores do culto, encontrássemos ladrões surrupiando os alimentos destinados aos famintos da rua. Que pensasse entre os servidores bem postos na vida, que podem pagar consultas e adquirir remédios, encontrássemos os que desviassem as medicações destinadas aos enfermos, carregando-as para suas casas ou estabelecendo um mercado negro, sem o conhecimento do sacerdote que confia nos seus ajudantes encarnados. Que pensarmos das atitudes mesquinhas dos trabalhadores voluntários que, às escondidas do principal responsável pela igreja, transformasse o ateliê de costura destinado aos humildes em uma loja para abastecer seu guarda-roupa privado, selecionando e levando para suas casas as peças em melhor estado, deixando aos pobres apenas o refúgio, mais andrajosos. Isso seria algo muito triste e desalentador, não é? Pois estejam seguros que, no caso que cito como exemplo, o problema mais grave do pobre sacerdote bem-intencionado não é o povo faminto que busca seu colo de pai para encontrar lenitivo. O problema mais pungente é o da falta do idealismo sincero entre os que se candidatam ao serviço do bem, acostumados às trocas e aos negócios mundanos. A maioria das criaturas perdeu-se no cipoal dos interesses, não lhes pesando na consciência o fato de estarem tirando a comida da boca de miseráveis famélicos, a roupa de mendigos esfarrapados e o remédio de enfermos infelizes. Esse é dos mais graves problemas do cristianismo na Terra. Manter-se cristão no meio de criaturas que, em sua maioria, não amam Cristo, os que fazem belos discursos sobre o idealismo e amor ao próximo, mas que infelizmente só pensam em si mesmos. Então, Jerônimo e Adelino, aqui também qualquer casa espírita do mundo, como casa de Deus igual a qualquer outra, defrontamo-nos com a mesma realidade. Apesar de podermos contar aqui com um significativo número de voluntários sinceros devotados por amor a Jesus, graças à fé raciocinada e a compreensão dos mecanismos da justiça divina, isso não nos isenta, entretanto, dos casos difíceis que procuramos administrar, visando, em primeiro lugar, a melhoria do indiferente. Quando isso não se torna possível, então temos de proteger o grupo a que pertencemos das mazelas que podem ser produzidas pela permanência daquele trabalhador equivocado. Acabe sendo afastado por meios naturais, evitando-se prejuízos para o todo. Como exercício da verdadeira caridade, nos compete conviver com irmãos insinceros, aproveitadores das coisas divinas, sambacadores do pão celestial, negociadores do templo da vida, agenciadores dos favores de Deus, sempre com o intuito de reformar suas intenções e acercá-los da grandeza dos valores espirituais. E isso acontece na fileira de todas as religiões, em todas em que encontramos pessoas que desejam servir a dois senhores. Escutando as prudentes e precisas observações do dirigente espiritual, Jerônimo aproveitou-se da espontânea pausa e comentou: realmente suas ponderações são justíssimas.
Surpreende notar o tamanho de desespero ou de despreparo, não somente do povo que acorre à casa de Deus, mas, muito mais grave, a dos que se candidatam aos seus servidores qualificados, trabalhando nas dependências da instituição, sobre a confiança de seus dirigentes encarnados e desencarnados. Ouso afirmar que, dentre os problemas evidenciados na nossa rápida visitação, quase todos estavam vinculados a desajustes na área do sexo ou da ambição. Essa constatação surpreendeu-me, porquanto em realidade sempre aprendemos que o sexo é das mais nobres e lindas manifestações das forças superiores. Supor que criaturas sem berço e sem orientações tenham escolhido a estrada tortuosa dos prazeres desenfreados ou do cultivo da posse não é de se espantar. Mas imaginar que pessoas esclarecidas, cultas de bom padrão intelectual e mesmo dominando certos conceitos religiosos importantes, venham se entregando a tais desequilíbrios da mente. Isso é estarrecedor. Sim, meu amigo, os desajustes da afetividade induzidos pela perniciosa proliferação de chamamentos eróticos é recurso habilmente manipulado pelas forças inferiores, no intuito de manter o ser encarnado sob o jugo pesado das emoções animalizadas do prazer. Naturalmente que o sexo não pode ser culpado por tais desatinos, tanto quanto o gosto agradável de certos alimentos não podem ser culpado pela idade dos que deles abusam. No entanto, por saberem da carência dos seres, das suas ligações ainda tão fortes e resistentes com as coisas fáceis, estas forças inferiores que lutam as últimas lutas para manterem o domínio sobre este planeta, investem pesadamente na proliferação de tais chamamentos à consciência animalizada dos homens e mulheres de hoje, amolentados pelo exercício do prazer fácil ou pelo exercício do egoísmo que quer possuir sempre mais. Para se permitirem atuar dessa maneira, desculpam-se com as alegações de que se Deus deu ao homem esses direitos, não há crime algum em desfrutá-los. Então, o que observamos presentemente é a ação desses espíritos na hipnose dos incautos, inoculando-lhes a pior de todas as doenças, a doença da vontade. Não ignoram vocês que a humanidade luta contra inumerável gama de enfermidades que fustigam da pele aos mais profundos recônditos do esqueleto calcáreo. No entanto, o homem ainda não se apercebeu de que a vontade enfermada é a porta da entrada da maioria das doenças do corpo e do espírito. E a sociedade atual, submetida por tais conceitos imediatistas, cultiva a lei do mínimo esforço, da fraqueza do querer, da exploração de tudo o que é mais fácil e prazeroso, sem se incomodar com os efeitos negativos que isso produz, a médio ou a longo prazo, na vida dos que assim se conduzem. Por tais motivos, o exercício dessa poderosa alavanca do espírito tem sido menosprezado, redundando a vida social numa constante busca de nada fazer, ou de se fazer cada vez menos, almejando uma cada vez maior remuneração material pelo ócio. Malandros que se aposentam 5 vezes são vistos como heróis da esperteza, a serem imitados. Inescrupulosos que enriquecem da noite para o dia graças a golpes milionários servem de inspiração para mentes fracas na virtude que os invejam e sonham conseguir o mesmo sucesso. Enaltecendo as facilidades do doce faniente, a sociedade tem adestrado seus membros a se manterem à custa de estimulantes químicos, a descobrirem novas emoções através de bebidas, a se fantasiarem com roupas e apetrechos da vaidade, a desenvolverem bem as aparências, como se um espantalho bem vestido pudesse imitar um homem de verdade. Para se ser alguém que tenha consciência, que saiba o que deseja e o que fazer para que seus valores possam ser construídos, não basta ter uma roupinha bem recortada ou com as cores combinando, muito menos usar joias e perfumes ao sabor das conveniências e modismos. Como o exercício da vontade tem sido usado somente para garantir as facilidades imediatas e o sacrifício seja visto como insanidade ou loucura por parte daquele que a vivencia, desenvolvemos essa sociedade que enaltece o golpismo, a falta de caráter e o aproveitamento de oportunidades e a necessidade de conquistar vantagens. Então,
Para dirigir os vivos, basta que os mortos manipulem sua vontade frouxa, no sentido de encaminhá-la para a vivência dos prazeres mais inferiores, os que são mais gostosos e exigem menos esforço de contenção. A técnica é muito simples. Primeiro, amoletam-lhes o querer, fazendo com que não se preocupem com disciplinas desagradáveis, com contenção de seus impulsos. Depois exploram suas fraquezas, já não mais combatidas pelas sentinelas da virtude e de uma consciência desperta. Então acenam a animalidade milenar, como o caçador oferece o queijo ao rato na armadilha que o prenderá, oferecendo-lhes o cultivo do possuir e do gozar. Vejam que, em primeiro lugar, essas inteligentes entidades atacam a trincheira da consciência, neutralizando uma vontade virtuosa em favor do enaltecimento de uma vontade viciada e instintiva. Depois oferece-lhes o que a primitividade animal mais deseja, com base na satisfação dos instintos milenares da animalidade, produzindo prazer e gerando emoções intensas. A sexualidade e o possuir são duas alavancas muito importantes para o melhoramento do espírito, que com eles poderá construir relacionamentos importantes para o amadurecimento de suas noções sobre a vida. Graças a eles, os homens formarão famílias e desenvolverão inteligência para os ganhos materiais, melhorando a própria terra. Todavia, constitui o caminho que as entidades negativas se valem para manter o candidato a homem-espírito preso nas algemas do homem-carne. Por isso, aqui em nosso centro não temos trabalho somente com os encarnados em desequilíbrio material ou moral, nem somente com espíritos que chegam no estado de perturbação e ignorância que vocês tão bem conhecem. Precisamos modelar igualmente o barro frágil dos nossos amigos encarnados, que se apresentam como ferramentas do bem, que às vezes nos dão mais trabalho do que os outros perdidos e desalentados. Mas os trabalhadores conhecem a doutrina de amor e a existência do mundo espiritual? Comentou Adelino enfático. E serão mais responsabilizados por isso, Adelino, em caso de fracasso deles mesmos. Apesar de tudo, eles continuam a ser os arquitetos das próprias vidas. O sucesso que conquistem ou o fracasso que apresentem serão os demonstradores de seu caráter. Muitos trabalhadores espíritas se imaginam às portas do paraíso, credores de todos os favores do mundo espiritual, porque comparecerem às reuniões 1 ou 2 vezes por semana. Acham-se no direito de esperar de nós aquilo que só compete a eles construir. Revestem-se de uma presunção de santidade somente porque recebem meia dúzia de entidades que lhes são encaminhadas, até para, falando por intermédio deles mesmos, poder alertá-los dos equívocos que, como médiuns, já não deveriam mais cometer. Então, para educarmos Peixoto de forma sutil e indireta, temos feito com que entidades avarentas, materialistas, interesseiras se manifestem por seu intermédio, com maior predominância, até por questão de sintonia com suas próprias inclinações, tanto quanto temos procurado fazer Geralda, escutar as advertências de entidades vinculadas a ela própria, que comentam, falam de condutas ciumentas, que contam do ódio que sentem por mulheres fingidas e astutas na afetividade desajustada. Nenhum deles poderá dizer que não recebeu ajuda do mundo espiritual. Por isso tudo, o nosso trabalho se multiplica ainda mais, já que temos de amparar com medicação aqueles que, como enfermeiros, deveriam estar cuidando dos doentes. Lembrando-se de uma triste experiência que enfrentara como dirigente daquele grupo de trabalhadores, também em tratamento, Ribeiro relatou sucintamente. Cansados de ouvir as exortações do Evangelho sobre o amar ao próximo como a si mesmo, até o mais incondicional amor aos inimigos, pareciam doutorados nessa matéria religiosa, envolvendo o sentimento por excelência. Isso ia assim até o dia em que um dos trabalhadores da instituição, viúvo havia alguns meses de uma irmã que também aqui trabalhava, resolveu refazer sua vida afetiva na companhia de uma frequentadora mais jovem, moça boa e respeitável, esforçada e digna, mas que foi recebida com estiletes mentais de inveja, de crítica e de condenação somente porque aceitara a corte daquele que, solitário, se sentia incapacitado de manter-se na estrada desética do afeto, tendo escolhido aproximar-se da jovem que, economicamente mais necessitada,
sem amparo ou ombro amigo, contava apenas com as próprias forças para o sustento de si mesma e de seus pais idosos, acabou por produzir uma situação de conflito mental no seio dos próprios irmãos de convicção religiosa. Dentro da instituição espírita que servia com denodo e sinceridade, a situação abriu perigosas brechas mentais em numerosos doutores em amor, que falavam desse tema nas palestras evangélicas, isso sem mencionar as senhoras ditas pulcras que fuzilaram a infeliz candidata ao segundo casamento, que precisou afastar-se das reuniões públicas pela hostilidade silenciosa e maldosa que as pessoas daqui mesmo lhe destinavam por detrás da falsidade dos sorrisos insinceros e dos apertos de mão. Nesse período, tornou-se maior o assédio das forças inferiores junto dos trabalhadores e de frequentadores da casa, impondo-nos uma significância e um significativo reforço das defesas vibratórias para compensarmos os desajustes nas tarefas de resgate dos sofredores. Essa ocorrência foi vista pelas inteligências inferiores como oportunidade única para assaltarem a instituição, visando arruinarem seus esforços de levar iluminação aos seres debilitados pelas quedas morais. Interessante observar, meus amigos, que aqueles que mais criticavam a atitude do casal traziam registrados em suas fichas pregressas débitos grossos, equívocos muito piores do que aqueles de que estavam acusando seus companheiros de ideal. Haviam gerado desgraças familiares, sido donas de bordéis, aliciadoras de jovens, vendedoras de corpos, desagregadoras de lares, agenciadores de mulheres, locadores de prostíbulos, disseminadores de vícios variados. Justamente esses que hoje estavam no caminho do Evangelho para a remissão dos próprios pecados, se erguiam como juízes severos, inflexíveis, os dois companheiros da instituição, que não faziam nada de clandestino ou escondido. Encerrando o diálogo fraterno com o bom humor que lhe era característico, Ribeiro arrematou: que pensariam os espíritas se observassem essas condutas hipócritas com as quais pensam que estão aptos a subir aos céus? Mas como eu também preciso superar as minhas muitas e graves deficiências, ainda não fiz por merecer trabalhar em companhia melhor. Por isso, estes irmãos são a bênção de que preciso naquilo de melhor que por eles possa fazer. Assim singo, admirado, meus amigos de carne, como um humilde professor de favela, que ama seus aluninhos desnutridos e sujos, não tanto pelo que eles são naquele momento, barrigudinhos de pés no chão, de roupas rasgadas e olhos fundos, vou amando-os com a compaixão dos que gostariam que a sorte lhes fosse diferente, mas também com a certeza de que um dia serão servos de Deus para as gloriosas realizações da nova humanidade. Sejam certos, meus amigos, no curso dos milênios ainda nos orgulharemos muito, muito deles todos. Os esclarecimentos de Ribeiro faziam pensar sobre conceitos muito diferentes daqueles que a maioria está acostumada a considerar. Nada de violência nem de cartilha moralista a proibir ou a julgar, condenando. Não se tratava mais de mudar o todo para mudar o indivíduo. A luta do presente é a do indivíduo mudar-se a si mesmo, para auxiliar na mudança do todo. As entidades alcevejadas pretendiam manter o maior número dos membros da humanidade no mesmo padrão de vibrações pelo exercício descabido e desordenado de impulsos inferiores. O entendimento espiritual fazia luz nas consciências e por isso surgia como o pior inimigo do mal, o que fazia com que tais inteligências trevosas se obstinassem em combater todos os membros do colégio apostolar que se dedicassem à prática de virtudes enobrecedoras do espírito. Ridicularizar os exemplos de nobreza, negar-lhes espaço nos meios de comunicação, favorecer a exibição do grotesco através do enaltecimento da arte lixo, reduzir a harmonia musical a grunhidos e gemidos, a ruídos tribais, transformar a pintura em mistura grotesca e desarmônica de cores, valorizar a mensagem depressiva, estimular a corrupção e facilitar os escândalos políticos, apequenando os representantes do povo aos olhos dos próprios eleitores,
atacar as lideranças religiosas, cujas virtudes morais de resistência eram perigosas fortalezas, lutando contra a ignorância e o mal. Tudo isso eram mecanismos de ação diretamente orquestrado pelos dirigentes trevosos, que assim tentavam garantir espaço na mente e nos sentimentos dos homens, sem perder o controle que exerciam sobre eles. Esse seria o teste final para todos. Os que cultivassem o mal e os que se opusessem a ele poderiam assumir seus postos, porque não lhes faltaria oportunidade de mostrar em que trincheira se encontravam. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje. Um riquíssimo capítulo de esclarecimentos de Ribeiro. Daremos continuidade à nossa abençoada leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.